Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta segunda-feira, dia 25 de março. Vamos abordar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente pelos lados do Marília Atlético Clube, que segue a sua preparação para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, ou Sub-23, ou Bezinha, né? Os apelidos aí, os sinônimos da última divisão do futebol paulista, já que estamos há 20 dias da estreia do MAC na competição. Será no dia 14 de abril, em Assis, contra o Vossen, no domingo, às 10 horas da manhã. Vamos trazer todas as informações, os jogadores já acertados até o momento, a perspectiva para jogos, treinos, e também vamos trazer uma informação muito importante aqui, que envolve o Marília Atlético Clube, com a provável fusão entre o Red Bull e o Bragantino, dois clubes da Série A1 do Campeonato Paulista. E se acontecer essa fusão, eles se tornarão apenas uma agremiação, abriria espaço para que nos campeonatos da Série A2, Série A3 e Bezinha, onde sobem 2 de cada uma dessas divisões, abriria espaço para subir 3 agremiações. E com isso subiria 3 equipes, até o terceiro colocado também da Série A2 para a Série A1, o terceiro colocado também da 3 para 2 e, consequentemente, da Bezinha. Então, abriria mais uma vaga de acesso, até porque a Federação Paulista quer nas 3 primeiras divisões 16 agremiações e aí na Bezinha quantos puderem participar. Então, havendo essa fusão, que é o que tudo indica deve acontecer aí nos próximos dias, muito próximo dessa situação se concretizar, abriria então essa possibilidade para uma terceira equipe, que no caso da Bezinha, conquiste o acesso também para a Série A3 do ano que vem. Mas a gente vai falar muito sobre isso no último bloco do programa. A gente vai falar, lógico, de Campeonato Paulista, Série A1, A2, A3, título do interior. O troféu do interior, que inclusive temos uma partida em andamento. Em Mirassol, o time da casa vai batendo o Guarani por 1-0. O troféu do interior é disputado por 6 equipes. Tivemos 2 jogos no final de semana. Botafogo de Ribeirão Preto e o Oeste de Barueri ficaram no 1-1. E o Bragantino perdeu em casa para a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Mirassol vai vencendo o Guarani. O jogo já está no início do segundo tempo. Então a gente vai atualizando aqui as informações dessa competição ao longo do programa. Vamos falar da Série A2, a Série A2 do Campeonato Paulista, porque no final de semana tivemos a realização da penúltima rodada com algumas definições em relação a equipes classificadas para as oitavas de final. Os resultados, então, Atibaia 2, Sertãozinho 1, o Água Santa perdeu para o Taubaté, o Água Santa já líder, já classificado, perdeu para o Taubaté por 1-0 em casa. A Inter de Limeira fez 3-1 no Linense, o Linense com esse resultado entrou na zona do rebaixamento, terceira derrota consecutiva do Elefante, né, o time da região, está na zona do rebaixamento e na última rodada vai pegar o Água Santa, que já está classificado, provavelmente um time reserva. E se o time de Lins não vencer, estará pelo segundo ano, no segundo ano consecutivo, será rebaixado no futebol paulista. A gente vai falar sobre isso também. O Penapolense, que estava ali, outro time da região, estava na corda bamba, venceu o Nacional por 1-0, ganhou um fôlego para a última rodada, mas ainda corre riscos de rebaixamento. A Portuguesa Santista perdeu para o São Bernardo por 1-0. O Juventus da Moca também perdeu em casa para o Santo André 1-0. A Portuguesa bateu o Votuporanguense por 2-1 e só depende de si para conquistar uma das 8 vagas para a próxima fase. Quem diria a Portuguesa, que ficou ali sondando, né? Entrou na zona do rebaixamento em alguns momentos, agora nessa reta final teve uma boa arrancada e pode até se classificar entre os 8 primeiros colocados. O último jogo aqui, o Rio Claro venceu o 15 de Piracicaba por 1-0. As duas equipes já estavam aí classificadas para as quartas de final da competição. Então vamos passar aqui a classificação hoje. Água Santa lidera 28 pontos, Rio Claro tem 27, 15 de Piracicaba 24, Portuguesa Santista também 24, Juventus 22, Internacional 22, são as equipes já matematicamente classificadas. E aí
temos aí 2 vagas para, podemos dizer, para 5 equipes aí na disputa. Porque na 7ª colocação hoje aparece o Taubaté com 18, o Santo André o 8º com 18. São as últimas 2 equipes que se classificariam hoje para as quartas de final. Só que com 17 está a Portuguesa, 1 ponto a menos. O Votuporanguense e Atibaia tem 16. Até aparece aí com possibilidades mais remotas o São Bernardo, que tem 15, pode chegar a 18, mas aí precisaria de uma combinação muito grande. Então, no caso aí, Taubaté, Santo André, Portuguesa, Votuporanguense e Atibaia são as equipes que de fato brigam pelas 2 últimas vagas para as quartas de final da competição. Agora, lá na zona do rebaixamento, os 2 últimos colocados, os 2 times da região, Linense e Penapolense. Os 2 estão com 13 pontos cada. Vão precisar vencer na última rodada. O Sertãozinho, a primeira equipe acima da zona da degola, tem 14. O Nacional tem 15 e o São Bernardo tem 15. Então, a princípio, seriam essas agremiações, 5 times e 2 irão ser rebaixados desses que eu citei. Então, São Bernardo 15, Nacional 15, Sertãozinho 14, Linense e Penapolense 13. São as equipes que lutam, então, contra o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2. Da Série A2, a gente vai destacar a Série A3, porque, diferentemente da divisão de acesso, a Série A3 já tem os seus 2 representantes confirmados com o rebaixamento para a Bezinha de 2020. E são eles, o Taboão da Serra e o São Carlos. Com uma rodada de antecedência, essas 2 agremiações já estão rebaixadas para a última divisão do futebol paulista em 2020. O Taboão da Serra caiu com 10 pontos e o São Carlos está com 5. O Olímpia, que é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, tem 13. Só que ela não pode mais ser alcançada pelo Taboão da Serra, porque o Taboão da Serra, mesmo que vença na última rodada e o Olímpia perca, o primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, o Taboão tem apenas 1 vitória e o Olímpia tem 4. Então o Taboão poderia chegar no máximo a 2 vitórias e mesmo assim não ultrapassaria o Olímpia. E a gente até comentava que o Olímpia, pela desorganização, era uma equipe praticamente fadada à queda. O ano passado já se salvou na última rodada, né, deixando o MAC com o descenso na Série A3, e agora, mais uma vez, escapando aí no fio do bigode, vamos dizer assim, de uma queda. Taboão da Serra e São Carlos já rebaixados. Então, os resultados do final de semana da Série A3: Rio Preto perdeu em casa para o Velo Clube por 2-1. O Velo Clube com uma campanha excepcional, líder absoluto da Série A3. O Primavera bateu o Desportivo Brasil por 1-0. O Grêmio Osasco foi derrotado em casa pelo rival do MAC, o Noroeste, por 2-1. O Olímpia fez 1-0 no São Carlos, num confronto direto. O Taboão da Serra perdeu de 4-0 para o Capivariano em casa. Comercial e Barreto 0-0. Monte Azul 3-1 no Batatais e São Bernardo e Osasco Audax ficaram no placar de 1-1. A classificação, então, o Velo Clube 34 pontos, o segundo colocado é o Capivariano, tem 26 pontos, 8 pontos de vantagem tem o Velo para o segundo colocado. Que campanha vai fazer no Clube de Rio Claro. Capivariano, então, 26, Noroeste 25, reassumiu a terceira colocação. O Desportivo Brasil 24, Comercial 23, Monte Azul, aí até o Comercial, que é o quinto colocado, então já definidos. Para a próxima fase, Velo Clube, Capivariano, Noroeste, Desportivo Brasil e Comercial. Comercial que tem um fato engraçado. Comercial que foi montado na pré-temporada pelo atual treinador do Marília, o Ricardo Costa. Ele chegou a comandar o time na primeira rodada em Ribeirão Preto, derrota para o Noroeste por 1-0, acabou sendo demitido. Porque lá tem, além do presidente, tem uma empresa gestora e os dois não se entenderam na ocasião. A diretoria queria que o Ricardo Costa permanecesse, a parceira não, e o Ricardo Costa foi demitido. E foi contratado para o seu lugar o Edson Vieira. E o Edson Vieira, até o final de semana, comandou a equipe, inclusive com vitória e confirmando a classificação. Só que hoje ele foi demitido. Os motivos ainda não foram revelados, né, nos principais portais, mas o Edson Vieira foi demitido, né, levou o time à classificação com uma rodada de antecedência ao quinto colocado e acabou sendo demitido pela diretoria. Então, aí, completando o G8, Monte Azul 21,
Osasco Audax 21, Barretos também 21. Só que estão ali também na briga por uma dessas por essas vagas, apenas o Primavera de Indaiatuba. Então, que tem 19. São 4 times brigando por 3 vagas. O Primavera pode chegar a 22, né? E aí Monte Azul, Osasco Audax e Barretos tem 21 e o Primavera 19, que é o primeiro fora da zona de classificação. E já tem aí quase uma boa parte de equipes que na última rodada apenas vão cumprir tabela, porque o Rio Preto, com a derrota em 15, pode chegar a 18. Aliás, o Esporte Clube São Bernardo pode chegar a 19, tem 16. Só que o último na zona de classificação tem 21. Então, São Bernardo já eliminado com 16, Rio Preto 15, Batatais 14, Grêmio Osasco 13 e Olímpia 13. Então, essas equipes vão para a última rodada da Série A3 já sem nenhum tipo de pretensão, nem se classificam e não serão rebaixadas. Então, 4 times para 3 vagas na próxima fase, nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Então é isso, a gente destacou aí as 2 divisões acima da Bezinha, onde o MAC disputa, a gente vai falar tudo sobre a Bezinha no último bloco, e a gente só vai passar aqui os resultados, comentar rapidamente em relação ao Campeonato Paulista da Série A1, já que tivemos os jogos de quartas de final, jogos de ida no final de semana, né? No sábado o Palmeiras e o Novo Horizontino ficaram no 1-1 em Novo Horizonte e no Pacaembu o Santos venceu o Red Bull por 2-0. Ontem o São Paulo bateu o Ituano por 2-1 e o Corinthians ficou no placar de 1-1 com a Ferroviária em Araraquara. Os jogos de volta das quartas de final já acontecem amanhã. Teremos às 8 da noite o duelo entre Red Bull e Santos, o jogo em Campinas. O Red Bull precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar, ou vencer por 2 de diferença para levar a decisão para as penalidades máximas. Lembrando que no Campeonato Paulista não existe aquela questão do gol qualificado, né? Ou seja, se você marcar um gol na casa do adversário, ele tem um peso maior numa disputa de confronto. Então, independente se for 4-2, 5-3, se o Red Bull vencer por 2 gols de diferença, leva a decisão para as penalidades máximas. Então o jogo amanhã às 8 da noite. E o outro confronto também da terça-feira, Palmeiras e Novo Horizontino, o jogo no Pacaembu, se eu não estou enganado. Acho que não vai ser na Arena do Verdão, não, vai ser no Pacaembu mesmo, às 9 horas. Empate por qualquer resultado leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, obviamente, avança para a semifinal. Os outros 2 confrontos de volta das quartas de final acontecem na quarta-feira. Teremos às 7h15 da noite Ituano e São Paulo, jogo em Itu, jogo no Morumbi 2-1 para o Tricolor. O Ituano vai precisar vencer por 2 gols de diferença para avançar de forma direta até a semifinal. Se vencer por 1 de diferença, leva a decisão para os pênaltis. E no jogo às 9h30, o jogo da TV, Corinthians e Ferroviária, empate por qualquer placar leva a decisão para as penalidades. Quem vencer, obviamente, se classifica para as semifinais. Então, esse é um resumo do que aconteceu no Campeonato Paulista. A gente vai falar no último bloco, aliás, no próximo bloco já com uma ênfase maior em relação aos 4 grandes de São Paulo, repercutir um pouco o que foi os jogos do final de semana, né, com São Paulo e Santos realizando boas apresentações e Corinthians e Palmeiras sendo bastante burocráticos em suas apresentações, mas com resultados que o deixam aí, de uma certa maneira, bem encaminhados para uma fase semifinal. A tendência, a princípio, é que os 4 principais clubes do estado avancem para as semifinais da competição, mas a gente vai repercutir isso muito no próximo bloco. A gente vai destacar aqui também, antes do finalzinho aqui, o pessoal que está nos acompanhando já via Facebook, né? Até porque o pessoal já, além da acompanhar o nosso programa pela net e pela live, também pode nos ver aqui através do Facebook. O Elinho Bissoli está dando boa noite, corintiano fanático aqui, o Elinho ontem, mais um gol do Gustagol, hein? Que fase do Gustagol, voltou de lesão e já marcando. Também o Wilson Gino aqui conosco, o Bruno Marcondes, enfim, pessoal aqui todo nos acompanhando aqui nessa reta final de primeiro bloco do programa Com a Bola Toda. Então a gente vai para o primeiro intervalo comercial. Na volta a gente vai falar de muitos assuntos relacionados ao futebol paulista. Segura aí que a gente já volta.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Bom, estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, já que ao meu lado o apresentador Ronaldo Medeiros, para a gente tratar dos assuntos do futebol paulista, né? A rodada do final de semana de quartas de final do Paulistão e também para no último bloco a gente falar de Marília Atlético Clube. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Com a Bola Toda. É um pequeno atraso porque eu estava conversando com o técnico Ricardo Costa, que vocês vão ver daqui a pouquinho no último bloco, né? Ele falando do Marília até agora, o que ele prevê para um futuro breve aí em relação ao Alves Celeste. Está legal a entrevista no próximo bloco. Antes de falarmos dos principais times de São Paulo, eu só quero fazer um destaque também da Série A2, Quilinense e Penapolense, último e penúltimo colocado. Um dos dois não deve escapar, Jorge. Ou até os dois. Os dois existe a possibilidade. Não depende deles, mas um é quase certo, né? Um é quase certo. O Linense vai pegar na última rodada o Água Santa, que é o primeiro colocado, e deve vir com um time misto. Mas mesmo assim, corre um risco. Então. Em relação aos principais times de São Paulo, vamos começando falando pelo sábado, Jorge. O primeiro jogo foi Palmeiras e Novo Horizontino. Com todo respeito ao Novo Horizontino, o Palmeiras não pode ir lá simplesmente para empatar, né, Jorge? Correndo o risco, inclusive, de tomar um 2-0 ali, que seria desastroso, né? Então... É um jogo marcado até por polêmicas em relação ao VAR, né? Sim. O árbitro de vídeo que fez sua estreia. Foi engraçado, Ronaldo, eu não assisti esse jogo do Palmeiras, eu assisti depois o Santos e o Red Bull, a gente vai falar sobre ele, mas a princípio, né, a transmissão do Sport TV
antes do jogo do Santos e do Red Bull, havia dito que o árbitro de vídeo não tinha atuado de maneira correta validando um gol do Novo Horizontino, que o início da jogada foi irregular porque a bola bateu no braço do jogador. Pelo menos uma das imagens que eu vi, realmente, ela bate no braço e aí o jogador leva vantagem em relação a isso e sai o gol. E a gente sabe que o VAR é uma das prerrogativas. Todo lance em que sai gol, o VAR é obrigado a revisar. Se houver algum problema, ele já avisa o árbitro principal. Olha, aconteceu isso, vem dar uma olhada. Ou se realmente a bola entrou ou não, é outra história. Mas chama o árbitro principal para falar, ó, aconteceu isso. E aí pode ser anulado o gol. E o VAR olhou, inclusive estava o Márcio Góes, que é o Marilhense, fazia parte do grupo do VAR, Marilhense Márcio Góes. E não foi anulado o gol. Aí logo depois, Ronaldo, eu vi até nas redes sociais, a federação publicou no seu próprio site uma imagem que mostrava que, por um outro ângulo, que a bola não tinha batido no braço do jogador do Novo Horizontino. E eu vi também essa imagem e falei, realmente eles acertaram. Mas aí me parece que essa imagem, bem reprisada, com vários... vamos dizer assim, em câmera lenta, a bola bate no peito e resvala no braço do jogador. Eu particularmente não vi isso, mas muita gente tem falado sobre o lance. Então, você vê que... Árbitros de televisão falaram que o VAR agiu certo. Então, Ronaldo, eu também vi que ele agiu certo, né, pelo lance. Particularmente, eu acho que bateu na mão do jogador. Bateu na mão, Ronaldo? Bateu. Você vê, né, com o VAR... Exatamente. É por isso que eu falo, a gente já comentou aqui, o VAR ele vai minimizar os erros, mas alguns e as polêmicas vão continuar. Sim. Mas tirando isso de lado... Agora, tirando isso de lado, uma falha do Praz também, né? Que depois, é claro, que se redimiu pegando o pênalti. Sim, você vê que ele pegou mesmo o pênalti, né? O cara bateu rasteiro no canto, ele foi buscar com uma boa envergadura. É um ótimo pegador de pênaltis, mas o Palmeiras conseguiu o empate. E leva... Uma falha do zagueiro ali no final do jogo. Também. Mas o fato é que o Palmeiras não é um time que encanta, e o próprio palmeirense sabe disso, por isso que tem exigido demais. Mas era para encantar. Precisava jogar melhor, mas até pela filosofia do seu treinador, Ronaldo. O Filipão, ele não é muito empolgado com um jogo bonito. Pragmático. E na verdade, Ronaldo, a gente fala do Filipão, mas 95% dos treinadores brasileiros também pensam dessa maneira. Então não é só o Filipão, eu não vou aqui só rotular o Filipão. Boa parte dos nossos técnicos também pensa dessa maneira. Às vezes você tem muito material humano bom, ofensivo, mas aí não, eu prefiro escalar 3 volantes. Não estou dizendo que o Filipão fez isso, mas esse time deveria estar jogando muito melhor, até porque é uma base, praticamente os principais jogadores campeões brasileiros permaneceram e com alguns jogadores de muita qualidade. Mas enfim, esse é o estilo Palmeiras e não acredito que irá mudar muito na maneira de jogar daqui para frente. É um time mais efetivo do que propriamente em termos de boa apresentação. Então o Palmeiras levou um empate, não acredito que terá susto, acho que o jogo da volta é no Pacaembu, não é nem na Arena do Palmeiras. No Pacaembu. E não acredito que o Palmeiras será surpreendido. Acho que o Novo Horizontino já fez seu papel, o Palmeiras deve avançar. Também acredito. Como você disse, mais à noite, o Santos sobrou diante do RB Brasil, do Você chegou a assistir o jogo? Assisti, Jorge, assisti. Muito me estranhou a postura do Red Bull. Eu acho, sinceramente, Ronaldo, eu também assisti o jogo inteiro, eu não acho que o Santos sobrou para cima do Red Bull. Quando você fala sobrou, você fala assim, só foi um jogo de um time só. E na minha visão não foi um jogo de um time só. O Red Bull teve muitas chances e foi um jogo como eu esperava, Ronaldo, com 2 equipes ofensivas, buscando o gol e com várias oportunidades. O Red Bull perdeu por 2-0, mas poderia ter feito pelo menos 2 gols. Como o Santos fez só 2-0 e poderia ter feito 4 também. Então foi um jogo muito bom. Quem pôde assistir essa partida, foi um jogo excepcional, aberto, né? Para quem é torcedor do Santos ou não, viu um jogo muito bom tecnicamente, com algumas falhas, principalmente do Red Bull. A saída de bola do Red Bull estava muito ruim, muito ruim. E o Santos conseguindo antecipar, roubar a bola, e aí como tem jogadores muito leves e de no mano a mano muito bom, o Santos criou as principais jogadas, mas o Red Bull poderia ter feito gols também. Então, o Santos foi melhor, óbvio, foi mais efetivo também, e com esse resultado praticamente definiu o confronto, né, Ronaldo? Acho que o Red Bull, por mais que tenha feito uma excelente campanha,
Eu não sei se vai conseguir surpreender o Santos, né? É difícil. Só que assim, né? É um Santos que a gente também tem que ficar atento, porque é um Santos que faz um jogo brilhante, de repente toma de 5 para um time médio, um time pequeno. Então, o Santos não acredito que perca essa classificação, mas ficar de olho também, porque de repente, se nada funcionar dentro daquilo que o São Paulo quer, pode acontecer uma catástrofe, como já aconteceu para o Botafogo de Ribeirão Preto e para o Ituano. Mas o Santos é um time que tem um padrão de jogo muito bom, é um time que joga para frente, é um time muito gostoso de se ver jogar, mas nem sempre esse jogar bonito ele é conciliado com bons resultados. Até o momento tem sido mais positivo do que negativo, mas vamos saber ao longo da temporada se o estilo Sampaoli vai conseguir conciliar um pouco dos dois. Um detalhe, já projetando uma possível semifinal, Jorge, a tendência que pode acontecer é o Santos, em caso de vitória, será o adversário do São Paulo se o São Paulo passar. O primeiro, aí seria o time com melhor pontuação na somatória das duas fases contra o de pior somatória. Sim. E se o Red Bull passar, o Red Bull será o adversário provável do São Paulo. Aí fica aqui o que eu estou querendo chegar, no Corinthians e Palmeiras numa semifinal. Muito provável. Agora, não basta o Santos só passar, o Santos teria que passar com vitória. Com vitória, né? Por causa da pontuação. E se o Palmeiras vencer o Novo Horizontino e o Santos empatar com o Red Bull, o Palmeiras teria a melhor campanha geral. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, Santos e Corinthians. Isso em tese, né? Isso em tese. Bom, ontem tivemos os outros dois jogos. No período da tarde, o São Paulo passou pelo Ituano numa tarde de gala do Igor, né? Do Igor Gomes, né? Um jogador... Ele tem um estilo, não vou dizer que é um novo Kaká, longe disso. Mas tem um estilo parecido, Jorge. Olha, até Ronaldo, por fisionomia. É engraçado, porque assim, Ronaldo, eu assisti também esse jogo, eu assisti os dois jogos dessas quartas de final, né? O Santos assistiu o São Paulo e Ituano. Foi sem dúvida a melhor exibição do São Paulo na temporada. Eu assisti o jogo, só que assim, né? Você vê quando um time tá sem confiança e como as coisas às vezes não funcionam. O São Paulo, o gol saiu por volta acho que dos 30 minutos, né? O primeiro gol do São Paulo. Antes do gol, o São Paulo não estava acertando passes do meio para frente. O São Paulo estava com mais posse de bola, chegava mais ao campo ofensivo, mas não tinha finalizado. Justiça seja feita, o Ituano também não tinha feito quase nada. O São Paulo tentou longos lançamentos, também não estava funcionando, e aí achou um gol numa boa jogada, uma boa triangulação pela esquerda, um cruzamento do Reinaldo, que o Igor Gomes apareceu de oportunista e fez 1-0. Aí o São Paulo ganhou confiança, aí o jogo ficou bonito, porque o São Paulo já ficou mais confiante e arriscou jogadas que alguns jogadores não estavam arriscando antes, por medo de perder e serem vaiados no Morumbi. Então, o São Paulo ganhou confiança e isso deixou o jogo melhor. E o Ituano, dentro da sua proposta, com o Martinelli de um lado, o atacante e o Morata do outro, né? Um time extremamente letal, que tem uma velocidade e uma qualidade de lado de campo excepcional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ituano, porque também tem um capítulo à parte aí. São Paulo no segundo tempo foi ainda melhor, criou oportunidade, chutou bola na trave e fez 2-0 com o Igor Gomes, mais uma vez aproveitando o jogo. Lisiero, talvez, para mim foi o melhor jogador em campo. Lisiero, o melhor jogador em campo. Deu uma dinâmica diferente para o time, qualidade no passe, boa saída. Às vezes precisa de um pouco mais de raciocínio rápido, porque às vezes tocava muita bola para trás sem necessidade. Poderia tentar o jogo mais ofensivo, mas foi o melhor em campo. Sobre o Igor Gomes, é engraçado, Ronaldo, pelo menos na minha visão, ele fez os 2 gols da partida, óbvio, que é o destaque. Mas com a bola rolando, eu não via muito ele em campo. Ele apareceu como oportunista dentro da área nos 2 gols. Mas você falar que ele criou, que ele fez um monte de jogadas, que ele finalizou bastante, não finalizou. Para mim, ele não é talvez não seja um meia, mas é aquele jogador, uma espécie de volante que chega dentro da área e finaliza, como é o Júnior Urso no Corinthians, como é o Bruno Henrique no Palmeiras. Então eu não vejo ele como um meia atacante, um meia habilidoso, pelo menos de momento. Eu vejo ele mais como um jogador que estava jogando no meio de campo e que teve espaço para jogar, foi oportunista, apareceu no momento certo, na hora certa. Porque o São Paulo, Ronaldo, você percebeu da partida, o São Paulo atacou bastante, mas o Pablo não conseguiu finalizar.
porque a marcação estava muito forte. Então sobrava espaço para quem vinha de trás para finalizar. E foi o que aconteceu com o Igor Gomes. Ele finalizou em 2 ocasiões de jogadas criadas dentro da área, ou de rebote ou de cruzamento. Então, eu não acho que ele fez uma grande partida, eu acho que ele foi extremamente oportunista. Claro, ele foi decisivo no jogo, mas eu não vi ele como um jogador que participou muito da partida, diferentemente do Lisieiro. Então, acho que, claro, teve estrela, vai continuar na equipe, isso é muito bom para a confiança, mas eu não via ele um jogador que teve um destaque técnico. Eu acho que ele teve destaque pelos gols, e é óbvio que ele tem que ser falado sobre isso. E aí, um outro detalhe, Ronaldo, o Ituano. O São Paulo fez um jogo perfeito, quase perfeito, aí toma um gol de um jogador de 1,5 m de cobrança de escanteio na pequena área. Houve falha do Everton, houve falha do Thiago Volpe. Mas aí Agora, brincadeira o Volpe também, já. Os dois. Ele tinha feito uma defesaça com o pé. E aí você vê como que a fase é ruim, Ronaldo. Ele não consegue sair do gol, Jorge. Sai mal. Mas você vê como é que a fase, Ronaldo, ela atrapalha. Você assistiu o Red Bull e Santos, não assistiu? Sim. O jogador do Red Bull, no primeiro tempo, deu um chute despretensioso do bico da área e o Vanderlei foi espalmou totalmente errado, mas ele espalmou para dentro do gol e a bola bateu na trave e saiu. Se fosse para o São Paulo, pode ter certeza que a bola teria espalmado e ia para o gol. Então, a fase também não ajuda, porque ontem o merecimento do São Paulo era, no mínimo, ter vencido o Ituano por 2 gols de diferença. E aí eu entro na questão do Ituano. Além do São Paulo ter conseguido neutralizar boas jogadas do time de Itu, o Martinelli, que é o jogador do Ituano, de apenas 17 anos, atacante de lado, joga muita bola. E já tem, parece que, se eu não me engano, Ronaldo, 20 clubes interessados no jogador de 17 anos. Sendo 12 times do Brasil, todos os grandes do futebol brasileiro, e mais 8 times europeus. É um jogador impressionante, com 17 anos, jogar da maneira que joga, velocidade, finaliza muito bem e sabe jogar e sabe dar assistência. Impressionante. O Ituano vai ganhar muito dinheiro com esse atleta, porque ele tem contrato até 2022. Uma joia, grande revelação desse Campeonato Paulista, sem dúvida alguma. Nós temos um pouco mais de um minuto para falar do empate do Corinthians também. Só em relação ao São Paulo, o Cuca confirmou que trabalha já no dia 2 de abril e o Mancini recusou uma proposta de ser treinador da Chapecoense para continuar no São Paulo. Empate do Corinthians, Jorge. Bom, empate do Corinthians... Também não fez uma grande apresentação. Eu vi alguns pedaços do jogo contra a Ferroviária, que fez 1-0, né, num belo gol do lateral direito, né, chutando de fora da área. O Cássio acabou machucando, o Walter entrou no gol, né, e sofreu o gol. O Corinthians empatou no finalzinho com o Gustavo, né, bem estilo Corinthians. Você até me perguntou semana passada, o Corinthians passa da Ferroviária? Falei, passa. Mas não vai ser uma classificação tranquila, porque para o Corinthians nada é tranquilo. Vai ser sofrida, mas no final das contas, aquele lance no finalzinho do jogo, aquele empurrãozinho da torcida faz a diferença, né? O Gustavo marcou mais um gol, tá cheirando o gol, né? Tá cheirando o gol. Não é talvez um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, mas a fase é muito boa, ele é muito bom por cima, cabeceia muito bem e tá num momento iluminado. Não sabemos por quanto tempo vai continuar dessa maneira, mas o corintiano agradece aí essa boa fase do Gustavo. Jogo da volta em Itaquera. Corinthians talvez não seja tão fácil, mas vai passar. Não acredito que o Corinthians vai ser eliminado pela Ferroviária, até porque a Ferroviária, desses times do interior, dos classificados do interior, talvez seja o mais fraco, que não tenha tanto a apresentar tecnicamente. Eu acho que o Novo Horizontino ainda tem um pouco mais, algo a mais a dar. A Ferroviária, na minha visão, não apresentou nada que pudesse surpreender o Corinthians, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Intervalo comercial, na volta o assunto é a Bezinha e o Marília Atlético Clube. Vocês vão acompanhar o treinador do Alves Celeste falando sobre o trabalho realizado até esse momento. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa.
Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Sim, E opa! claro. Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Inceba. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Bola Toda, agora sim falar de Marília Atlético Clube, porque a contagem regressiva vai diminuindo, né, Jorge? 20 dias. 20 dias agora, Jorge? 20 dias para a estreia do Alves Celeste na competição, dia 14 de abril, um domingo às 10 horas da manhã, no estádio Tonicão, em Assis, contra o Vossen. Maravilha. Largada do Alves Celeste, a bezinha que vai começar uma semana antes, né? Começa no dia 6, numa sexta-feira, mas como no grupo do Alves Celeste são 6 equipes apenas, nos demais são 7, então os jogos do grupo 4, que são os jogos do grupo do Marília, apenas a partir da segunda rodada. O MAC vai estrear contra o Vossen ou contra a Cisense? Contra o Vossen. Contra o Vossen? Contra o Vossen. Com certeza o técnico do MAC vai estar assistindo o Vossen na rodada anterior, né? Não, o Vossen, os times do grupo 4 não jogam na primeira rodada. Tem razão, Jorge. Não jogam. Razão, todos, inclusive todos os jogos no domingo. Pensei que era só o MAC. Todos os jogos no domingo, os jogos do grupo do MAC. A estreia do Alves Celeste no Bento de Abreu será apenas no dia 20 de abril, um sábado às 7 da noite contra o Itararé. Ou seja, dá para acompanhar outros grupos, vamos dizer assim. Outros grupos, com certeza. Bom, Ronaldo, a principal notícia do dia em relação ao MAC, na verdade, ela envolve não só o MAC, mas como as outras 40 agremiações que disputam o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Por que, Jorge? Porque o principal assunto, Ronaldo, é a fusão iminente do Red Bull com o Bragantino. Os dois times que jogam a Série A1 do Campeonato Paulista. Esse é um assunto que já vem de algumas semanas, que o Red Bull quer fazer a fusão com um clube que disputa pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a franquia Red Bull, que é europeia, ela quer que o time aqui do Brasil também dispute as principais competições do futebol nacional, não só na Série A1 do Campeonato Paulista, mas a médio e curto prazo eles querem também estar na Série A do Campeonato Brasileiro. E pelo Red Bull, estaria hoje com uma vaga na Série D do Brasileiro até chegar na B e está encontrando dificuldades de entrar de vez no cenário nacional. Então, para antecipar isso, eles estão com a ideia de uma fusão com um time paulista que está na Série B do Campeonato Brasileiro. E somente 2 estão nessa situação. O Oeste de Barueri e o Bragantino, só que o Oeste de Barueri já disse que não quer fazer fusão alguma, então sobrou para o Bragantino, e as informações dão conta hoje de que essa parceria está muito próxima de acontecer, inclusive com criação de um novo CT, da criação também de uma nova arena em Bragança Paulista, então parece que o negócio está bem alinhado para acontecer. E onde que o Marília se enquadra numa situação como essa? Eu gostaria de saber, Jorge. Com a fusão desses dois clubes, Ronaldo, já nesse ano, o Campeonato Paulista, que hoje é disputado por 16 equipes, ele teria 15. Só que a federação, Série A1, A2 e A3, quer 16 equipes cada, como vem acontecendo. Então, se a fusão já acontecer esse ano, Ronaldo, que é o que tudo indica já vai acontecer, o Campeonato Paulista da Série A1 teria 15 clubes. Então abriria-se mais uma vaga de acesso da 2 para 1. Então, só como 2 sobem, subiriam 3. O primeiro, o segundo e o terceiro colocados. Com isso, também abriria mais uma vaga para a Série A3 também, para subir em vez de 2, subirem 3. E da Bzinha também, em vez de subir 2, sobe 3. Para que todos os campeonatos permaneçam com 16 clubes. Então, a última divisão do futebol paulista, que tem no momento 2 vagas de acesso, teria uma terceira vaga para o terceiro colocado.
Entendi. Então, haveria uma vaga a mais de acesso. Isso está de acordo com o regulamento. Você pode dizer, Jorge, mas não há possibilidade de, por exemplo, dos rebaixados aí, em vez de rebaixar 2, rebaixar 1 para manter 16? Não, porque o regulamento da competição, Ronaldo, aqui tem o artigo da Bezinha, só para você ter uma noção, do artigo da Bezinha, o artigo 15 do regulamento. Terão direito de acesso à primeira divisão, no caso a Série A3, né, porque a federação considera a 1, a 2 e a 3 primeira divisão e a Bezinha segunda divisão. Da Série A3 de 2020, os 2 clubes classificados para a fase final da competição. Aí o inciso 1 do artigo. Em caso de não participação de algum clube classificado para o Campeonato Paulista Profissional da Série A3 de 2020, terá também acesso o clube que tiver a melhor campanha no Campeonato Paulista Sub-23, no caso a Bezinha, de futebol profissional, segunda divisão de 2019, dentre os perdedores que disputarão a fase semifinal. Então, no caso, subiriam o campeão e o vice da Bezinha, e os eliminados na semifinal da Bezinha, pontuação. Quem tiver a melhor campanha. Aí fala assim no inciso 2, este acesso somente será concedido quando a não participação do clube classificado para o Campeonato Paulista da Série A3 de 2020 for oficializada antes da realização do respectivo conselho técnico. Com isso, nas semifinais, entre os 2 perdedores na soma dos resultados dos confrontos, o clube que tiver melhor aproveitamento de pontos conquistados será premiado com acesso. A definição seria por aproveitamento em virtude na primeira fase da 4ª divisão, terem grupos com 7 participantes e outros com 8 participantes, fazendo alguns times jogarem 12 vezes e outros 14. Então, se acontecer essa fusão, ela vai refletir não só na Série A1, mas na Série A2, na 3 e na Bezinha. Então, abriria mais uma vaga. Abriria mais uma vaga, isso seria ótimo. Sim. Mais uma chance maior do Alves Celeste voltar à Série A3 no ano que vem com essa abertura de vaga. Boa notícia. Vamos torcer para que dê certo, né, Jorge? Vamos torcer, é o que a gente fica na expectativa aí, podendo Marília eventualmente chegar numa semifinal e já ficar com um passo bem próximo de conquistar o acesso. Bom, Ronaldo, a reapresentação do time que folgou no final de semana aconteceu hoje à tarde no Bento de Abreu. O treinamento foi realizado no Clube dos Bancários agora à tarde com o técnico Ricardo Costa. O MAC tem 11 jogadores já acertados para a disputa da Bezinha. Goleiro Geilson do Comercial. As laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, já preenchidas. Na direita, Matheus Mima do Comercial, Giovani do Independente de Limeira. Na esquerda, o Wesley do Primavera e o Fernandinho da Votoporonguense, que foi o último reforço a chegar, chegou na última sexta-feira. Zagueiros, por enquanto só um, só o Cita Júnior do Taquaritinga. Volante, só o Matheus Chiclete do Penapolense e o meia, só o Helder do Taquaritinga. Atacantes, João Feres do Taquaritinga do ano passado, Lucas Lima do Grêmio Anápolis e o Lucas Souza da Inter de Bebedouro. São os reforços. Temos ainda 5 atletas que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 pelo MAC o ano passado e que não fazem parte da lista B. Goleiro Ian, zagueiro Rafael Garuti, meia Vitinho e os atacantes Denner e o Igor. Os jogadores que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano fazem parte da lista B. E eu vou passar aqui os nomes, né? São 9 jogadores que eles não ocupam nenhuma das 26 inscrições permitidas para cada clube na competição. E são eles o goleiro Braga, o zagueiro Gustavo, o lateral esquerdo Mauro Silva, o volante Danilo, os meias Eduardo e Matheus Coruja, os atacantes Luan, Lucão e Breno. Pelo regulamento dessa lista B, o MAC ou qualquer time só pode levar no máximo 5 jogadores dentro desta listagem B para cada jogo, né? São 18 relacionados, 5 no máximo podem ir para um jogo, independente se serão aproveitados ou não entre titulares e reservas. Então, essa situação, alguns ainda em avaliação, no caso o goleiro Bruno, campeão pelo Primavera de Indaiatuba, como reserva, mas deve permanecer, só não veio a confirmação oficial. Temos também o zagueiro Diogo, o meia Matheus, João Vitor Mori, o meia Esquerdinha, o atacante Doriva e o volante Iago. E o japonês lá, Jorge, tem avaliação. Tem um japonês também, né, fazendo intercâmbio. Japonês, não é intercâmbio, né? Ele pode ser inscrito. Pode ser inscrito mesmo. Pode ser inscrito, é o Shonri. Shonri. É o nome dele, Jorge, você tá rindo, não é para rir não. Não é para rir não, é Shonri mesmo. É Shonri, exatamente. Tá certo então. Bom, e aí em relação a reforços, o que foi passado para nós é que... O técnico fala sobre reforços, Jorge. Bom, então vou deixar com você então daqui para frente. Não, eu vou pôr o técnico já, eu falei com ele agora há pouquinho, mandar um abraço para Alain Bandeira,
O José Augusto Amadeu, obrigado. Tá falando aqui, ó, fala garotos da boa noite. Boa noite. Garotos, boa noite. Obrigado, Amadeu. O Hélio Fernandes, o Wilson Miranda, o Toninho Frendenberg está mandando abraço para mim e para você. E ele falou que você já faz 2 domingos que não aparece, viu, Jorge? Então, tô com falta lá no circo lá, mas voltaremos em breve. O Matheus da San, Ronaldo, tá dizendo aqui, ó, Taboão da Serra subiu para 3 em 2016, mesmo caindo na semifinal da Bezinha. Foi em 2016, até bem lembrado esse fato, Matheus. Em 2017, Ronaldo, quando o MAC tinha sido 2016 rebaixado, um dos 6 rebaixados para a Série A3, da 2 para 3, o Atlético Sorocaba também havia sido uma das agremiações rebaixadas e jogaria a Série A3 de 2017. Só que o Atlético Sorocaba pediu licença. E aí, com esse pedido de licença na Federação Paulista, o Campeonato Paulista da Série A3 estava com 19 clubes na ocasião e precisava ter 20. E aí a federação, pelo regulamento, que na época só subiam 2, ainda subiam 2 só da Bezinha para 3, deu uma terceira vaga para o Taboão da Serra, que caiu na semifinal da Bezinha de 2016, caiu na semifinal, mas teve a melhor campanha entre os 2 finalistas. Então o Taboão da Serra ficou com a vaga do Atlético Sorocaba como o 3º melhor colocado da Bezinha. E ele está falando aqui que o 15 Jaú entregou um jogo para o Taboão da Serra para fugir da Inter de Bebedouro na terceira fase. No final o Taboão subiu em terceiro e o 15 ficou em quarto. Porque essa definição veio só depois, né? Então esse jogo aí que meio que foi entregado para evitar um outro confronto, acabou prejudicando o 15 de Jaú, que poderia ter subido na vaga do Taboão da Serra. E o Alan falando, dali porco, coitado, hein, que coisa. Bom, vamos falar do técnico, né? O técnico do Marília Atlético Clube, Ricardo Jorge Costa. Ricardo Costa. Eu bati um papo com ele depois do treino de hoje à tarde, lá no Clube dos Bancários, falando sobre todo o momento atual que está vivendo o Alves Celeste. Vamos acompanhar. Ricardo, começando mais uma semana de treinamentos, qual que é a sua avaliação do trabalho sendo realizado até esse momento? Boa noite. Boa noite. Avaliação boa, nós temos algumas semanas já trabalhando. O principal agora é a parte física, né? Agora estamos fazendo a transição da parte física para a parte técnica, a parte coletiva, né? Então os jogadores condicionaram muito bem. Agora nós estamos fazendo a transição para eles entenderem o modo de jogar, a maneira que a gente vai jogar, vai atuar. Então vai ser uma semana bem forte, né? Mas vai ser uma semana voltada à parte, como eu disse, coletiva. Então nós vamos trabalhar bastante trabalhos com bola, né? Hoje já trabalhamos com bola, né? Amanhã também trabalhos com bola, buscando aperfeiçoar e deixar o time pronto para iniciar a nossa competição. Vai ser uma competição muito difícil. A primeira fase ela parece fácil, mas são jogos muito competitivos, né? Aqui da região, se torna clássicos, então é um pouquinho complicado, mas nós vamos estar bem preparados já para iniciar essa competição dia 14. Em relação a jogos treinos, alguma previsão? Até amanhã acho que tem definição, né? Hoje a gente vai encerrar o dia sem definição, porque a gente está dependendo de algumas respostas de outros clubes, mas a gente deu até limite dessa palavra final dessas equipes até amanhã para a gente poder marcar, né, ter a condução para sair para os jogos fora, então, ou organizar o nosso campo para estar jogando. Mas provavelmente tem uns 3 jogos treinos aí até o início da competição. Você tem praticamente 10 vagas abertas para as inscrições finais. Os campeonatos da 2, da 3 estão encerrando para aquelas equipes que não se classificaram. Dessas equipes que não se classificaram, tem alguns jogadores sendo observados? Tem bastante, não só da Série A2, Série A3, mas Campeonato Mineiro, né, Campeonato Gaúcho. Então a gente conseguiu monitorar vários jogadores de fora do estado, né, para poder nos ajudar aí nos esforços, né? E também tem Série A2, Série A3. Provavelmente apareçam aí alguns jogadores dessa divisão. Nessa Campeonato Mineiro, outros campeonatos que não sejam o Paulista, alguns deles já trabalhou com você? Alguns sim, alguns não, né? Mas são bons jogadores, né? São jogadores que estão disputando a primeira do outro estado, ou segunda, mas que ou já jogou comigo ou já jogou contra, né? Fica
meio termo são jogadores que a gente já conhece. E o que você pode dizer para o torcedor em relação a essas vagas, a esses jogadores? Quando que novos jogadores deverão chegar? É difícil falar em data, né? Mas eu creio que com o encerramento dessas competições, nós vamos criando aquela negociação final, né? Para poder trazer os jogadores. Aí tem a parte burocrática de assinar contrato, rescindir o contrato do outro clube para assinar para cá. Então isso leva um tempo, né? O que a gente pode garantir para o torcedor é que são jogadores de qualidade que vai vir para reforçar o MAC, né? Que vai vir para nos ajudar aqui, para que a gente possa atingir o objetivo. Você avalia que quantas vagas estão abertas após a primeira rodada da competição? Também é difícil, porque depende das partes burocráticas ir acontecendo, a gente escrevendo os jogadores, mas se tudo der certo, vai continuar pelo menos umas 7 vagas aí para a gente possa ter tranquilidade para contratar os jogadores que faltam. Em relação a adversários, você já está observando também? A gente observa, né? A gente tenta. É difícil a primeira rodada você ter tanta informação do adversário, né? É porque não tem tanta mídia e acaba dificultando um pouco, mas a gente vai escutando os jogadores que estão indo para lá, a gente já conhece os treinadores que estão lá, então isso facilita o reconhecimento, mas só quando começar a competição, iniciar a competição, que você vai ter realmente um estudo em cima dos adversários. Agora é um apanhado, quem eles contrataram, qual treinador, como o treinador joga, isso a gente já sabe, mas precisa começar para estudar mais a profundo os adversários. Para encerrar, a priori, quais serão os principais adversários do MAC, não no seu grupo, mas no geral? Nós vamos ter alguns times, o Francana, né, o Bandeirantes, eu acho que são os clubes que estão investindo mais aí na divisão, tem os clubes de camisa, Paulista, 15 de Jaú, né, o MAC, né, com certeza nós vamos estar brigando por essas vagas aí. E agora o restante a gente precisa ver, né, em relação à montagem do time, investimento, mas acho que esses que eu citei aí, eu acho que são os principais times da divisão. Boa sorte. Obrigado, um abraço. O que a gente tem de informação, Ronaldo, é que nos próximos dias devem chegar pelo menos mais 2 zagueiros. Até porque o MAC só tem um definido, né? No caso o Cita Júnior, claro que tem o Rafael Garuti, que também vai ser inscrito, né? O jogador da base aqui do MAC. Mas pelo menos mais 2 zagueiros, e com o final aí de alguns estaduais no final de semana, deveremos ter novidade a partir da próxima semana. O que se sabe é que tem 2 zagueiros já apalavrados assim que terminarem os estaduais, ou seja, fora do estado de São Paulo, ou A2 ou A3, vão se apresentar aqui para vestir a camisa do MAC neste Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Mais alguma informação? Em relação ao estádio Bento de Abreu, Ronaldo, já os trabalhos de vistoria em relação aos para-raios no Abreuzão já estão sendo feitos. O MAC tem já o sistema de para-raio, que fica um em cada uma das 4 torres de iluminação, e uma empresa que vai fazer esse serviço para fazer a medição dos para-raios, da descarga elétrica e tudo mais. Já está sendo feito esse trabalho, e nos próximos dias aí já deveremos ter a liberação por parte da Federação Paulista, assim como outros 24 estádios que também estão numa situação semelhante à do Alves Celeste. Só para encerrar as informações, o Mirassol realmente bateu o Guarani por 2-0 no Troféu do Interior. Já havia a Ponte Preta batido o Bragantino por 1-0 em Bragança, e Botafogo e o Oeste ficaram no empate de 1-1. Algum abraço, Jorge? Mandar um abraço para o Ica, né? Faz 2 dias que a gente não manda abraço para ele, né? Ica, obrigado pela audiência, está nos assistindo. O Ica que também está em contagem regressiva, Ronaldo, não só para a estreia do MAC, mas como o fim do mandato dele como vice-presidente do Alves Celeste. Aí será que ele vai poder pegar abacate do jeito que ele quer? Então, agora tem limão lá, mas vai devagar, viu, Ica? Acabou o abacate, mas tem limão, mas tem que ir devagar lá, porque senão o pessoal fica bravo. Tá, e eu vou mandar um abraço pro 10 do rádio nesse fim de semana, fez aniversário. Fez aniversário, grande Kleber Lima. Um abraço, verdade. Só mandar um abraço aqui pro Jefferson Tomás, também ex-jogador do Marília, que está lá em Portugal assistindo o nosso programa, e o Victor Silva aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui também via Facebook. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.